Bom dia, turma. Eu vou resolver com vocês o exercício número 6. Acho que teve muita dúvida nesse exercício 6, que ele é um pouquinho diferente. Então, por favor, leiam ele. O exercício 6 é um exercício de dilatação superficial. Ele fala o seguinte: uma placa retangular, ela mede 50 centímetros por 1 metro. Então, eu tenho 50 centímetros por 1 metro. E ela tem essas medidas a uma temperatura inicial de 0 graus. Então, temperatura inicial, 0 graus. 0 graus eu tenho essas medidas. 1 metro por 50 centímetros. Olha só, aqui eu tenho metro, aqui eu tenho centímetro. Então, só uma observação. Depois nós continuamos nessas medidas. Vamos continuar o problema aqui. O coeficiente de dilatação linear do material, então, o coeficiente de dilatação linear, o valor do alfa, é 20 vezes 10 a menos 6. Pergunta: calcule a área da placa a 100 graus. Então, o que acontece? Essas medidas é a 0 grau. Se aumentar para 100 graus, então, vou ter uma temperatura final de 100 graus Celsius. Qual vai ser a área final dessa placa? Área final. Então, novamente, eu tenho essas medidas a 0 grau, aumentou a temperatura, o que acontece? A placa dilata, então eu não vou ter mais essa área inicial, eu vou ter essa área aqui, ó. Ela vai aumentar. E a pergunta, diferente dos outros exercícios que eu resolvi, é o seguinte: eu quero saber a área final. Eu não quero saber o quanto aumentou a área, e sim a área final, a 100 graus. Então, o que nós vamos fazer? Para saber a área final, é só você calcular a área inicial e juntar com o quê? Com quanto ela aumentou, com quanto ela dilatou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área inicial e eu vou somar o acréscimo, o quanto ela dilatou. E aí, eu vou ter a área final. A área inicial, ela é simples. Área inicial. Como que eu calculo a área do retângulo? Tem uma observação, ó, a área do retângulo é lado vezes lado. Então, eu vou pegar o lado vezes o lado. Só que presta atenção, aqui você tem 1 metro e aqui você tem 50 centímetros. Transforma tudo em uma unidade só. Então, o que é mais fácil? Transforma esses centímetros em metros. Então, 50 centímetros é a mesma coisa que meio metro. Divide por 100, dá 0,5. Então, como que eu vou calcular a área? Lado vezes lado. 1 vezes 0,5 vai dar 0,5 metros quadrados. Está aqui a minha área inicial. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar isso e somar o quanto eu tive de dilatação. Para calcular o quanto eu tive de dilatação, eu tenho que calcular o ΔA. O que é isso? É o aumento da área. E como que eu calculo esse ΔA? ΔA, eu vou precisar da área inicial, do beta, coeficiente de dilatação superficial, e da variação de temperatura, o quanto a temperatura aumentou. Então, vamos colocar o que a gente já tem aqui na fórmula. A área inicial é 0,5. O beta, o coeficiente de dilatação superficial, o que eu tenho é o alfa. Só que eu sei que o beta, ele é o dobro do alfa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui, ó, vezes 2. 2 vezes 20 vezes 10 a menos 6 vai dar quanto? 2 vezes o 20 vai dar 40 vezes 10 a menos 6. Então, aqui o meu beta vale 40 vezes 10 a menos 6. Vezes o ΔT. ΔT é o quanto aumentou essa área. De 0 para 100, aumentou 100 graus. Agora, a gente multiplica. Muito simples. Então, qual é a dificuldade nesse problema? Você tem que calcular a área. Você tem que ver que aqui eu tenho metro, aqui eu tenho centímetro, tem que converter. Outra coisa, observar o seguinte: o que eu tenho é o alfa, não é o beta, tem que transformar em beta, certo? E a pergunta final não é quanto aumentou a área, e sim a área final. Então, o que a gente está calculando aqui é o quanto a área aumentou. O problema não termina aqui. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 0,5 vezes 40. Qual que é a metade de 40? É 20. Se você não consegue raciocinar dessa maneira, você pega 0,5 vezes 40. Aqui, ó,
Então, 0, 4 vezes 5 vai dar 20. 4 vezes 0 é 0, mais 2, 2. Andei uma casa, aqui, ó, vai dar 20. E aí, 20 vezes 100, então 100 vezes o 20, 0, 0, 0, 2, vai dar 2.000. Então, 2.000 vezes 10 a menos 6. Então, o aumento da área foi de quanto? Bom, eu tenho 2.000, certo? Vezes 10 a menos 6, a minha vírgula tá aqui. Quando é negativo, significa que o número é pequenininho. Então, eu vou andar para a minha esquerda. Quantas casas? 6 casas. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,002 metros quadrados. Esse foi o aumento da minha área. Ela aumentou isso daqui. A pergunta não é o aumento, a pergunta é o quê? A área final. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a área inicial. Quanto que era a área inicial? 0,5 metros quadrados, mais o quanto aumentou. Então, somando isso daqui, ó, quanto que vai dar? Vai dar 2 mais 0 é 2, 0 mais 0 é 0, 0 mais 5 é 5 e 0 mais 0 é 0. A minha área final vai ser 0,502 metros quadrados. Essa vai ser a minha área final. A alternativa correta é a letra A. Então, é um problema simples, só que tem muitos detalhes que tem que prestar atenção.